Mais uma revelação do Goiás nesses últimos anos, que foi o atacante Eric, jogador que atualmente já tem 28 anos de idade, está lá no futebol chinês, no Changchun Yatai, time que ele chegou ainda em 2021, após sair do Yokohama Marinos, lá do futebol japonês. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo sobre a porcentagem do Goiás em relação ao meio-campista Arthur, vou deixar aqui na tela final, e alguns de vocês me perguntando também sobre outros jogadores que tiveram uma passagem na equipe esmeraldina. Então quero trazer aqui quantos por cento o Goiás tem em relação ao jogador, também a duração do seu contrato lá no futebol chinês e quem sabe se não uma possibilidade para voltar nos próximos anos. O Eric, que ele surgiu aqui no Goiás muito bem, ainda lá no ano de 2014, fez a sua estreia como profissional em 2013, mas a partir de 2014 aí sim sendo uma sensação, 47 partidas, 17 gols marcados naquele ano, inclusive grande parte deles na Série A do Brasileirão, onde foi eleito a revelação do torneio. Até chegou a continuar para 2015, onde novamente foi um destaque, 48 jogos, 19 gols marcados, antes de se transferir para a equipe do Palmeiras, naquela situação, 60% dos direitos econômicos do atacante por mais ou menos 13 milhões de reais. Uma boa negociação da equipe esmeraldina, que ainda conseguiu manter mais 40% de uma eventual venda futura. Ele que acabou rodando, não conseguiu se firmar lá no Palmeiras, passou aí no Atlético Mineiro e também na equipe do Botafogo, onde foi muito bem tanto em 2018 quanto também em 2019, até ser negociado em definitivo com o Yokohama Marinos, lá do futebol japonês, em 2020. O Goiás que pegou... ele foi só emprestado lá do Palmeiras para o futebol japonês e lá do Japão para a China, aí sim é uma negociação em definitivo, onde o Goiás pegou novamente os seus 40%, ficando aproximadamente com mais 5 milhões de reais. Então o Goiás hoje não conta com nenhum tipo de porcentagem em relação à venda futura. Vendeu aqueles 60% para o Palmeiras por 13 milhões de reais em 2015 e agora, mais recentemente, em 2020, caindo nos cofres do Verdão 5 milhões de reais para essa transferência do Japão para a China, dos seus restantes 40%. Mas existe um mecanismo de solidariedade da FIFA. O que é isso? O jogador que passou do time dos 12 até os 23 anos de idade, cada ano completado por ali, aí sim um mecanismo de solidariedade que a equipe deve receber. O Eric só fez dentro desse período todo, praticamente fez apenas um aniversário fora da equipe esmeraldina, que justamente foi o seu 23º lá na equipe do Palmeiras. Então, seguindo essa linha de raciocínio da FIFA, o Goiás tem direito a aproximadamente entre 4 até 4,5%, isso é garantido sobre uma eventual transferência futura do Eric. Ele tem contrato com a equipe da China até dezembro do ano que vem, quem sabe pode ser uma opção para o Goiás ficar de olho a partir de 2024. O seu valor de mercado hoje, no segundo site Transfermarkt, gira aí na casa de mais ou menos 12 milhões de reais, muito por conta da sua idade, já é um jogador mais experiente. Caso fosse negociado dentro desses moldes, poderia render dentro desses 4,5%, 540 mil reais para o maior do Centro-Oeste. Então, esclarecendo o assunto, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual, conseguiu lucrar aí no total, se a gente considerar essas duas transferências, 13 milhões do Palmeiras, mais 5 milhões depois, no total 18 milhões de reais para essa revelação, eleita inclusive dessa forma no Brasileirão de 2014. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Caso tiver uma negociação futura, o Goiás pode pegar esses um pouco mais de 4%, que ainda tem direito segundo o regulamento da FIFA. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Eric? Gostava muito, que foi justamente o período que eu mais comecei a gostar mais do Goiás, ali entre 2013 e em 2014 fui começar a entender um pouquinho mais das coisas. Então tem uma ótima memória afetiva, se assim podemos dizer, em relação ao Eric, mas quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você acha ele um bom jogador, se foi um ídolo assim da história recente, do Goiás, enfim, se você gostaria de ver ele de volta a partir, quem sabe, de 2024